Começar o nosso culto de quarta-feira, culto de ensino da palavra. Lá em Daniel, capítulo 4, versículo 30, diz assim: E falou o rei dizendo: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e o dá a quem quer. Amém, igreja? Esse texto aqui foi um texto base de uma reflexão que eu fiz essa semana sobre o orgulho, a arrogância e a soberba, e como Deus trata, do orgulho, da arrogância e da soberba no coração do ser humano. O que é o orgulho? É o sentimento de altivez que brota no coração do homem e faz com que ele ache que ele tem domínio sobre situações que ele não tem. E isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, mas o estrago, a repercussão sempre parece que é maior quando a obra do orgulho, da arrogância e da soberba se manifestam através da vida daqueles que são considerados poderosos na terra. E quem são aqueles que são considerados poderosos na terra? São aqueles que exercem governo, são aqueles que ocupam cargos de governança política, administrativa, jurídica, E aqui nós temos um rei. Quem é esse rei? Rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Esse rei, ele dominou sobre todos os reinos da terra. Deus deu a ele essa condição. E, inclusive, esse rei, ele criou os jardins suspensos da Babilônia. Se você for olhar na história, entre as 8ª maravilhas do mundo antigo, estão lá os jardins suspensos da Babilônia. Era algo tremendo, era algo maravilhoso. Então esse rei, ele era um rei muito capaz. Só que o que aconteceu? Ele permitiu que o orgulho, a arrogância, a prepotência, dominasse o seu coração ao ponto dele achar que tudo que ele fez e tudo que ele conquistou era fruto exclusivamente das obras das suas mãos. E ele começou assim, vai descer, dizendo: aqui está a grande Babilônia, que eu ergui, que eu levantei, que eu edifiquei, como resultado do poder das minhas próprias mãos. A Bíblia diz que no momento em que ele disse isso, veio uma voz do céu, dizendo: o reino acabou de passar para você. Eis que eu te tiro do meio dos homens, e tu comerás erva, junto com os animais, com os bois, com as feras selvagens. Sabe o que aconteceu com esse homem, irmãos? Esse homem, ele perdeu a razão, ele perdeu a consciência humana, ele perdeu as faculdades mentais e racionais do ser humano, e ele viveu durante 7 anos como um animal selvagem, andando de 4, como se fosse uma fera, comendo capim, durante 7 anos, só para ele aprender a ser humilde. Você já imaginou isso? Está na Bíblia, Um homem que tinha tudo e de repente Deus deixou ele sem nada. O império continuou lá, mas ele, Nabucodonosor, se tornou um ser insignificante, um ser desprezível durante 7 anos, para que ele pudesse aprender a reconhecer que Deus é o Altíssimo e Ele governa sobre todas as coisas sobre a terra, só para que ele pudesse entender isso. E eu penso assim, irmãos, que orgulho, arrogância e soberba, que são termos sinônimos, são caminhos paralelos que levam ao único destino: a derrota e ao fracasso. Ou seja, o ser humano que investe no orgulho, o ser humano que investe na soberba, o ser humano que investe, irmãos, na arrogância, ele está investindo no seu próprio fracasso. Porque a Bíblia diz, Provérbios 16, você olha lá na sua Bíblia,
Provérbios 16, versículo 18, que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Ou seja, a destruição e a queda é o resultado final do caminho daqueles que andam no caminho da arrogância e do orgulho. Ou seja, não tem como dar certo. Já é uma sentença bíblica. Vai dar errado. Em algum momento vai dar errado. Em algum momento vai ter queda. Em algum momento vai ter destruição. Então, as pessoas, quando se colocam em posição de poder ou recebem poder, e em função do poder que lhes foi dado, começam a agir com uma arrogância, como se Deus não existisse, ou como se elas pudessem fazer o que dá na cabeça, eles começam a ter uma briga com quem? Com Deus. Elas começam a entrar num conflito com o próprio Deus. E nessa reflexão que eu fiz sobre esse texto, eu mencionei 3 nomes que estão em destaque nos dias de hoje: presidente Donald Trump, presidente Lula, Alexandre de Moraes. Presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Presidente Lula, presidente do Brasil. Alexandre de Moraes é um dos ministros do STF. O presidente Trump determinou uma taxação de 50% sobre todos os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. O presidente Lula não retrocede. Sob aquele pretexto de defender a soberania do país, ele se sente na posição de enfrentar e ir até o fim, até as últimas consequências. Alexandre de Moraes se sente no direito de fazer tudo que ele não pode fazer, né? Então ele é o guarda, ele é o investigador, ele é o juiz, ele é o advogado, ele faz todas as funções. Ou seja, ele invade espaços que não lhe pertencem, ele executa ações em competências que não lhe competem, ele quebra leis da Constituição brasileira sem nenhum temor, mas nenhum dessas 3 personagens se sente errado em relação às ações que tomam. Não há na cabeça de nenhum a possibilidade de retroceder, ou de reconhecer falhas, ou de reconhecer erros. Por quê? Por causa do orgulho. Por causa do orgulho. Eu tenho que sustentar a posição em que eu estou. Eu tenho que estar por cima. Eu tenho que fazer valer a minha vontade. Eu tenho que defender a minha razão. E muitas vezes, por causa dessa postura, o que acontece? Inocentes acabam sofrendo. Pessoas que estão abaixo da camada de liderança acabam sofrendo com decisões que são tomadas com base no orgulho, com base na briga de ego, né? É uma guerra de ego para ver quem manda mais, quem pode mais. Só que com isso, aqueles que não têm nada a ver com isso acabam sofrendo. Então a minha oração nesses dias, dentro da palavra de Deus, é que Deus trate com os arrogantes, com os orgulhosos que se opõem conscientemente à sua vontade. Porque nós não sabemos toda a verdade. Sim ou não, irmãos? Tem alguém que conhece toda a verdade aqui? Eu não conheço. Nós não sabemos toda a verdade de todas as situações. Mas Deus sabe. Sabe ou não sabe? Deus sabe toda a verdade. Deus conhece o coração de todas as pessoas. Deus sabe quem se levanta com arrogância contra Ele. E é nesse sentido que eu quero estar orando nesses dias, para que Deus cumpra a sua palavra, no sentido de trazer queda a quem não quer se arrepender, né? A quem age com arrogância contra a vontade de Deus, contra os preceitos de Deus, né? Sem mencionar nome, apenas que Deus, que conhece o coração das pessoas e que conhece toda a verdade que nós não conhecemos, Ele age. Porque muitas vezes, irmãos, nós que estamos aqui embaixo, nós não temos quem nos defenda, mas Deus diz que Ele nos defende quando nós o buscamos. E a maior defesa que nós temos em favor das nossas vidas é a ação de um Deus que conhece o coração das pessoas. E se você orar em cima da palavra, Deus começa a trabalhar em cima da sua palavra.
Porque o compromisso de Deus, como foi dito nesse final de semana, não é com você nem comigo. O compromisso de Deus é com a sua palavra. E se a palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda, a arrogância precede a queda, se nós orarmos em cima dessas situações, Deus começa a trabalhar para que essas situações comecem a se materializar, para que o inocente não fique sendo maltratado, para que as pessoas que estão sendo injustiçadas pela ação daquele que está agindo no orgulho e na arrogância possa parar. Nós precisamos orar para que Deus pare a mão dos orgulhosos e dos arrogantes, que muitas vezes não conseguem mais ver os seus limites, não conhecem mais os seus limites. Aí Deus tem que colocar limite. É Deus que vai colocar limite. Não sou eu e nem você. Mas nós vamos orar para que Deus coloque limites na ação do homem. Ele não limitou o rei Nabucodonosor. Ele não agiu com o rei Nabucodonosor. Ele pode agir com qualquer pessoa nesse tempo, né? Então Deus sabe, Deus conhece, né, os corações. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar contra o quê? Contra o orgulho, contra a arrogância, contra aquilo que fere a vontade de Deus, contra aquilo que maltrata e fere pessoas inocentes injustamente, né? Porque quando o homem arrogante e orgulhoso está no poder, ele se acha no direito de ferir pessoas, de machucar pessoas ao seu bel prazer, por causa do seu orgulho e por causa da sua arrogância. Então nós temos que orar, igreja, para que Deus venha quebrar, né, a ação do orgulho e da arrogância no coração dos governantes. Nós precisamos orar para que Deus estabeleça a humildade, para que Deus traga de volta o altruísmo do amor, para que Deus traga de volta o temor no coração dos governantes, daqueles que exercem autoridade. Humildade, temor e amor, para que as pessoas possam ser socorridas, para que as pessoas possam ser bem tratadas, cuidadas das suas necessidades, e para que a vontade de Deus seja estabelecida. Amém? Quem quer que a vontade de Deus seja estabelecida? Então nós vamos orar em cima disso. Então eu quero que você fique em pé nesse momento. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós queremos neste momento colocar diante do Senhor, ó Deus, a tua igreja, as vidas que aqui se encontram, ó Deus, e a tua palavra, ela nos diz, Provérbios 16:18, que o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Meu Pai, nós queremos orar, olhando para a situação que estamos vivendo hoje, ó Deus,